De repente, minha vida mudou. Peguei boa parte da minha rescisão, paguei uma parte da dívida que meu pai havia contraído por ficar um ano de cama e comprei uma Kombi velha, abri a tala e minha primeira obra foi uma calçada. E para isso, a gente tem que entender o que é uma fachada. Uma das obras de manutenção obrigatória dentro dos prédios, inclusive nós temos legislação, quais são os cuidados que nós devemos ter com essa fachada. Olá, eu sou Vanessa Muniz e nós estamos no nosso Opinião Sem Muros, o novo programa do canal do Conde TV. Programa que veio para revolucionar e ressignificar os conceitos e as crenças deste enorme ecossistema condominial. E hoje nós falaremos sobre os cuidados que os síndicos devem ter na contratação das empresas de fachada. E para isso, quebra o muro, Preview! Estamos de volta e o assunto de hoje é de suma importância para os síndicos, moradores e profissionais dos condomínios. Você sabe quais devem ser os cuidados para a contratação de uma empresa de fachada? Para quem não sabe, uma das obras de manutenção obrigatória dentro dos prédios, inclusive nós temos legislação que traz essa obrigatoriedade, são as fachadas. E para isso, a gente tem que entender o que é uma fachada, quais são os cuidados que nós devemos ter com essa fachada. Se eu não fizer a fachada, eu vou trazer problemas de saúde para os condôminos? Pois é, são vários questionamentos que serão respondidos pelo nosso querido Karim. Vou falar um pouquinho sobre o currículo dele, este homem que veio também para revolucionar o mercado de condomínios, fazendo aquilo que ele mais sabe fazer, vendendo verdade, honestidade, humildade e serviços valiosos de fachada. O Karim é engenheiro civil e perito formado pela Universidade Mackenzie desde 92, com atuação na construção civil por grandes empresas, especialista em projetos de restauração das fachadas e impermeabilização. Exerceu o cargo de conselheiro no Instituto Brasileiro de Impermeabilização, IBI, fundador e diretor técnico da Atala Engenharia, empresa líder de mercado com 30 anos de excelência em soluções de engenharia no segmento condominial, contando com a experiência de mais de 2.500 obras executadas. Esse cara, ele sabe o que ele está falando. Eu tive muitas questões já de fachada com o Karim e ele foi honesto. E o que eu quero dizer com isso? Quando a gente teve problemas para resolver nos condomínios, ele trouxe o melhor diagnóstico. Detalhe, e ele disse, eu não vou fazer aqui nada nesse prédio, porque não precisa fazer absolutamente nada. Ou, deu um problema, vamos resolver o problema. Aí eu falei, mas vamos resolver o problema, daqui uma semana a minha equipe já vai estar aqui. Ou seja, ele sabe o que ele está fazendo e traz honestidade para o nosso mercado. Karim, é uma alegria enorme tê-lo no nosso Opinião Sem Muros, porque você é um ícone do seu segmento e eu tenho muita honra e respeito por você, porque você já me salvou de vários perrengues nos prédios e de várias questões onde membros do conselho já tinham ali uma situação definida e você trouxe verdade e seriedade no trabalho, o que de verdade no mercado hoje a gente fica na dúvida. Né? A gente tem até um certo receio na contratação de algumas empresas porque falta seriedade e você é uma dessas pessoas. Uma alegria enorme tê-lo aqui. Eu gostaria, antes de chegar realmente nas questões de fachada, para você contar um pouquinho da sua trajetória, como você chegou aqui para ser o rei da fachada. Em primeiro lugar, muito obrigado, você é sempre muito gentil. Eu comecei no dia 29 de março de 2025, fazem poucos dias, a Atala completou 30 anos. E a minha trajetória
vou até citar a trajetória por um outro prisma, por um prisma motivacional. Eu sou neto de libanês, o meu pai acabou se casando muito tarde. Quando eu tinha 26 anos, ele já tinha 72. Ele estava há um ano de cama, doente, perdeu tudo. E eu estava muito bem empregado. Trabalhava na SKR, uma incorporadora do querido Silvio Kozuchowski. E ganhava muito bem, estava, né, tudo em ordem. E, de repente, minha vida mudou. Pedi para sair, peguei boa parte da minha rescisão, paguei uma parte da dívida que o meu pai havia contraído por ficar um ano de cama. E comprei uma Kombi velha, abri a tala e comecei a fazer pequenas obras. A minha primeira obra foi uma calçada. E quando eu estava lá dirigindo a Kombi, um pedreiro do lado, eu era ajudante do pedreiro, era empregado do meu empregado. Em vários momentos eu olhei para o céu e falei, meu Deus, por que está acontecendo isso comigo? Ontem eu estava super bem e hoje estou aqui numa incerteza, num início, né? Sabe Deus aonde vai dar? E eu olho para trás hoje, eu agradeço. Falo, meu Deus, muito obrigado por esse novo começo, porque senão provavelmente eu não estaria aqui, tendo a honra de estar fazendo esse bate-papo com você, passando o pouco que eu aprendi para frente. A minha intenção é passar conhecimento. Eu tenho 35 anos de obra, estou em obra desde 90, na extinta Birma, que eu comecei lá, depois fui para a SKR. E esses 35 anos de obra, o que eu puder ajudar a passar, é uma grande alegria para mim. É uma grande honra estar aqui também. Nossa, para mim é uma honra maior ainda, porque você, para mim, é um professor, né? Em vários momentos que eu precisei, você me deu verdadeiras aulas, justamente para não ser enganada, né? Porque, vejam, eu não tenho formação nenhuma daquela que você tem. Então, eu sempre busco conhecimento com aqueles que sabem mais. E você teve toda a humildade do mundo. Você poderia ter mandado um engenheiro seu, mandado alguém da sua equipe, e você estava lá, né, no front para dar realmente uma aula. Você chegou e falou, olha, essa obra não é necessária. Então, quem faz isso hoje? Tem gente que não faz, a gente sabe disso, o mercado está muito corrompido, está muito complicado. Eu sou o campeão de perder obra. Eu sou o campeão. Eu vou na obra, a obra custa 500 mil, eu falo, não, isso aqui com 25 mil resolve, e não sou eu que faço, é uma outra empresa. Eu sou o campeão de fazer isso. E, na verdade, não é virtude, é obrigação. Sim. É obrigação. Nós sermos corretos, moral, caráter, honra, não falei nenhuma virtude, a não ser obrigação. Eu vou contar uma passagem rápida da minha vida que envolve minhas filhas. E aí você vai entender. Só para quebrar o protocolo, desculpa. Tá certo, aqui é para isso. Na época da pandemia, minhas filhas eram pequenas, serão para mim eternamente. E as provas eram em casa. Né? Porque as escolas estavam fechadas. Né? Ok. Então, eu passei assim, vi minhas filhas fazendo prova, eu estava indo trabalhar, colando, né? Uma colação louca. Eu falei, o que é isso? Aí eu falei, negativo. Fizeram o primeiro bimestre lá, né, de provas. Liguei para... Elas estudavam no Sion. Liguei para a madre e falei, eu não quero as minhas filhas mais em casa. Elas vão fazer prova na escola. Mas a escola está fechada. Ótimo. Não tem problema, não tem risco. Põe uma numa sala, põe uma em outra, porque elas estão colando e eu não quero que colhem. Olha que honestidade. Não admito. Não quero isso. E eu fui muito contestado em casa, tudo. E elas tiveram que estudar muito mais, porque, né?
Ok. E foram fazer o segundo bimestre lá na escola. Foram muito, mas muito, tiraram 8, 9 na escola do que em casa colando, tiraram 6,5, 7. No colar errado ainda. Então, exatamente, porque, não sabe, porque mal estudou, mal sabia onde estava a matéria. Então, os exemplos, a gente começa em casa. O fruto nunca cai longe da árvore. Essa pequena atitude mostra como a vida profissional ela nada mais é do que uma extensão da vida pessoal. Não existe uma pessoa extremamente honesta em casa e desonesta. Não existe. Ela é uma só. E eu fui presenteado o ano passado, minha filha, a Radija, fez 18 anos, em setembro, estava no 3º colegial e passou em 2 faculdades de medicina direto. Nossa, que alegria. Eu fiquei muito emocionado, fiquei muito feliz. Por quê? Porque você dá o caminho certo. Tem que ser honesto, tem que ser correto, tem que ter... Isso é uma obrigação. E eu vejo que elas estão seguindo pelo caminho do pai, pelo o caminho caminho, correto, o pelo caminho da caminho. mãe. É família, né? Família. Falando em caminho, olha só, quais são os caminhos que os síndicos, tanto orgânicos como os profissionais, devem já ter ali no mapa da mina para se fazer a melhor contratação da empresa de fachada? A gente sabe que tem caminhos que devem ser verificados. Eu tive a oportunidade, por exemplo, de ir na sua sede. Sim. Né? Eu conheci lá o seu prédio, não é nem uma sede, é o prédio inteiro. Você tem lastro, você tem ali um endereço fixo, você tem uma história, você tem um currículo, você tem as suas mais de 2.500 obras entregues. Qual é o caminho que qualquer síndico, profissional ou não, né, mas que deve ter ali a profissionalização da sindicatura, deve exercer para escolher a melhor empresa? Você tocou num ponto muito interessante. Mas são vários pontos, não apenas um. Um exemplo, um condomínio vai dar uma obra, vai confiar uma obra a uma empresa, uma obra de 300, 500, 1 milhão, 2 milhões de reais. Obrigatoriamente, o síndico, a comissão de obras, enfim, e aberto a todos, tem que visitar a empresa. É uma obrigação. É sede própria, qual é o tamanho, quantos funcionários tem. É muito fácil, porque tem o CAGED, apresenta o CAGED, e todos registrados pela empresa. Isso dá tranquilidade, seguro, capital social, porque você vai dar garantia por 5 anos. Muito bem. Tem empresas com que eu tenho obras de 1 milhão, 2, 3 milhões, que eu concorro, que a sede é na casa, é num quarto dentro da casa onde ele reside, porque ele não tem condição. E o condomínio, ele não tem esse cuidado, porque depois que vem uma ação ou um problema para garantir, a pessoa não tem condição. Assim como eu questiono muito sinal. Olha, para eu entrar na sua obra, eu preciso de 20%, 30%, 40% de sinal. Gente, mas seu cara não tem dinheiro para fazer a obra. Ele precisa do dinheiro do condomínio para comprar material. Que garantia que ele vai dar? Nenhuma, Explica. Né? Então, além de toda a documentação, protesto e tal, existem vários caminhos para os síndicos e o conselho se protegerem. Vários. E tomar muito cuidado. Tem muito iniciante querendo colocar os pés pelas mãos. Vocês ouvem falar da Atala de 15 anos para cá. E os outros 15 anos? E do 0 ao 15? Porque muitos, a grande maioria, ouve falar muito da Atala de 15 anos para cá, até hoje.
Mas os primeiros 15 anos eu fiz obra muito pequena, porque eu era pequeno. Sim, você foi crescendo de forma gradativa. Exatamente, de uma maneira sustentada. E não hoje. O cara, ele abre uma empresa hoje, ele quer disputar com empresas grandes. Eu, CRR, Refix. É claro que o custo é diferente, a seriedade é diferente. Não dá para comparar, né? Não Não dá tem para como. comparar. Recentemente, a gente viu alguns casos de acidentes em obras de empresas até conhecidas, mas que geraram um temor enorme no mercado condominial, com funcionários caindo do balancinho, não estando ali em condições talvez de saúde para poder executar determinado trabalho. Quais são os cuidados que os síndicos também devem ter nessa questão da contratação, com relação aos seguros, com relação a essa questão, você falou do CAGED, onde já tem ali os funcionários próprios, né? Quais são esses cuidados que não podem ser deixados de lado e o que você recomenda nessa contratação? Olha, em primeiro lugar, eu vou falar da Atala. E nós vamos servir de exemplo. A Atala tem um departamento de segurança do trabalho com engenheiro de segurança do trabalho, técnico de segurança do trabalho, que roda todas as obras e ministra os cursos periódicos de NR18, 35, tudo que a legislação manda. Pede o certificado, nós temos todos. Então, tem que ter treinamento em altura, dentro desse treinamento, o resgate em altura, porque o parceiro pode passar mal e ele tem treinamento de resgate. Isso não é falado. Exatamente. Não é falado, não é falado. Exatamente. Dentre todas essas obrigações, é que a Atala, na parte de fachada, tem a dupla garantia da Coral. A Coral garante a Atala, a empresa. Se amanhã depois eu faço uma obra, ela tem 3 anos de garantia e eu, por algum motivo, não estou mais aqui, a Coral vai lá e ela dá sequência nessa garantia física. Da mesma forma, a Viapol, também em toda a parte de impermeabilização. A Viapol, ela só garante a Atala no Brasil e a Coral só garante a Atala no Brasil. Eu sou a terceira no mundo, por parte da Coral, primeira na Holanda, segunda na Bélgica e a terceira sou eu no Brasil. Por quê? Por causa de estrutura, seriedade, metodologia, abre todas as trincas, faz a obra como deve ser. Eu mando orçamentos de 500 mil, tem orçamento de 250. É impossível. Eu não tenho 50% de margem. É impossível. E o síndico, e o conselho, muitas vezes, acho que não... Eu não sei como consegue acreditar que esta pessoa que tem um preço de terceira vai fazer um trabalho de primeira. Aproveitando a oportunidade, eu quero dar um agradecimento especial ao nosso patrocinador, a CoSecurity, que traz aí a segurança para a edificação dos condomínios, e vocês não podem deixar de conhecer os serviços que estão sendo trazidos por eles. E em contrapartida, tem muito espantalho por aí querendo se passar pela CoSecurity, e aí a gente tem que tomar cuidado. Karim, falando nas questões de tecnologia, junto com os trabalhos que devem acontecer nas fachadas, como é que tem sido essa questão dos drones? O que é que os drones têm ajudado e quais são as pegadinhas que o mercado também tem trazido com relação a alguns serviços que devem ser feitas pelos homens? Eu vou te fazer uma pergunta. Faça. Você já reparou? A Atala não oferece teste de percussão em drone. Eu tenho 3 na minha empresa. Tenho operador. Eu não ofereço. Os meus concorrentes, todos que fazem fachada, têm condição de comprar um drone. Claro que tem. Eu tenho e outros têm. Eles não fazem teste de percussão por drone. Por quê? Por que eles fazem manual? Porque o drone, o teste de percussão, não vamos muito longe. Percussão, percutir, som. Então,
Eu tenho, hora que você, o martelo com ponta de nylon, você bate em uma superfície, você sente o bumbo disso, se ela está muito solta, se ela está muito pouco solta. Por isso que eu faço com fitas com cor diferente devido à intensidade, à gravidade da soltura do revestimento, do emboço. Tá certo? Então, eu já peguei alguns relatórios e fui fazer, não bate. Não bate. Tudo bem, a tecnologia está avançando, mas neste momento não bate. Porque se você tem um lado que não bate sol, o outro bate sol, tem uma insolação melhor, que é normal, face norte, face sul, todo mundo sabe disso, né? Ele dá resultado diferente. Uma outra coisa, nós marcamos, a fachada fica... Por quê? Se a Tala ela não for fazer a obra, o síndico, o conselho, qualquer morador, consegue facilmente fiscalizar se aquela região está sendo tratada como apontada. É muito fácil, é visual. Até inibe a outra empresa de não fazer, ela tem que fazer. Ela é obrigada a fazer, está muito notório. Eu ainda sou bem reticente com a história de drone para teste de percussão, porque não bate. O próprio termo não bate. Drone, imagem para teste de percussão, quer dizer, é antagônico. É desafiador, né? E hoje é o que a gente percebe, várias empresas que nem estavam tão ligadas às questões de fachada, venderem esse tipo de serviço em substituição a determinadas características do trabalho de fachada, que é a questão do teste de percussão também, principalmente quando a gente tem algumas questões, por exemplo, de litoscerâmicas, de pastilhas, né, queda de emboço, né? Eu acredito que queda de emboço seja, inclusive, uma das questões mais graves que a gente tem dentro dos prédios, porque aí é um risco, inclusive, para as pessoas que ali transitam nas áreas comuns. Como é que essa questão tem se tornado tão grandiosa e as pessoas não dão essa devida atenção àquilo que já se fazia bem, né? Eu acho assim, a tecnologia, ela deve sim agregar todos os serviços, mas tem algumas questões que ainda não estão aí à altura de uma substituição humana, né? E talvez essa talvez seja a questão maior, não é? Sem dúvida. Com relação à marcação do teste de percussão, as obras da Tala, elas são... Quem passa e olha e acompanha vê que o nosso teste de percussão ele é muito completo, ele marca mesmo. É obrigado a fazer? Não, não é obrigado. Não é obrigado. Mas a informação é tudo. Eu marquei que essa região, o emboço está mal aderido. Está mal aderido, ele ficou mal aderido há quanto tempo? Não sei. 1 mês? 2 anos? 6 anos que ele está lá mal aderido? Não sei. Há quanto tempo? Porque não é simultâneo. Não mesmo. Não é simultâneo. Eu tenho movimentação da estrutura por vento, leito carroçável, fundação, abalo sísmico, e aí vai embora. Ok. Mas quando está marcado e você bate uma foto, entrega um relatório fotográfico, o condomínio pode falar, olha, eu não tenho condições financeiras nesse momento para fazer tudo, mas o mais importante, informação é vida. Por quê? Imagine, eu vou pegar aqui emprestado. Eu tenho aqui a fachada. Desse outro lado da fachada é o quarto de um morador. Ele vai reformar o quarto. Essa região está com o emboço mal aderido. E o prédio decidiu não fazer. Pode até não fazer. Ok. Aí ele chama uma arquiteta e fala, olha, esse ponto de tomada eu quero que passe para cá. O operador vem com martelete manual e ele rasga a parede, ele vibra essa parede. Esta região, ela pode
pela vibração e lá para baixo. Despencar. Então, ele sabe que ele não fez, ele tem o relatório na mão, isola a área. Ninguém morre. Não machuca ninguém. Porque ali existe um risco devido à vibração interna e o embolso. Porque você tem o relatório. Entendi. Você veja, conhecimento realmente vale ouro, né? E quantas fachadas em São Paulo, principalmente aqui em São Paulo, a gente sabe que não teve manutenção há mais de 10, 15, 20 anos. Quantos prédios, Karim, que você tem encontrado? Olha, eu vou te falar uma coisa, eu vou mais longe. Muito mais do que todos imaginam, porque quando eu pego uma obra de determinadas empresas, não vou falar o nome por ética, e falo, olha, esse prédio ele tem 20 anos e passou por um restauro. Mas quem é que fez? A empresa tal. Falou, bom, esse prédio tem 20 anos que não tem restauro. Porque essa empresa bate água e pinta. E não faz mais nada. Está cheio. É o que mais tem por aí. Então, existe um engano aonde, dependendo da empresa que você contrata, você não está fazendo restauro de fachada. Você está pintando sua fachada. É diferente. Mas restaurando você não está. Então, o número é muito maior do que se imagina. Verdade. Muito maior do que se imagina. Agora, ganhou por quê? Porque era o menor preço. Então... Aí é um problemaço. É um problema. Vocês perceberam, pessoal? Bate água e pinta não é restauração de fachada. Restauração de fachada tem um processo, um procedimento que deve existir antes de chegar na questão da pintura. Muitos condomínios ficam muito presos à questão da cor, à questão ali de qual marca de tinta, mas não se preocupam verdadeiramente com o que está escondido por trás daquela camada de tinta já seca, já modificada pelas intempéries do tempo, e não se preocupam verdadeiramente com os vícios, inclusive construtivos. Tem muito prédio novo que está sendo entregue com muitos defeitos e muitos problemas. As pessoas olham por fora, tá tudo lindo, mas por dentro, como é que tem sido para você, Karim, com esses prédios novos? Eles são muito econômicos, né? Eles são mais esbeltos, eles são esbeltos não no sentido de estrutura somente, mas teve-se uma técnica por uma construtora que ela está pagando fachadas e fachadas, que apareceu um professor Pardal, e que ele falou, olha, tem uma técnica onde você tem o bloco de alvenaria, o bloco periférico de fachada, e você aplica a cerâmica direto no bloco, você não faz a... Minha nossa. O que essa construtora já pagou de fachada, não sei nem como ela está aberta ainda. Para você ter uma ideia aonde estamos chegando. Existe o tratamento, você tem uma janela, vocês já devem ter ouvido falar, né, em verga, que é a parte superior, e a contraverga, que é a parte inferior. Vocês sabem o que é isso? Sim. Você tem o vão da janela, a parte superior dela, ela tende a selar pela carga, você coloca uma vigota, faz uma vigota, e ela transita a carga. O subdimensionamento ou inexistência dela faz com que se tenha aquelas trincas em diagonais nos cantos da janela. Isso é muito comum, muito comum. Nós pegamos muitos prédios, Higienópolis, Jardins, essas construções mais antigas, você tem menos patologia do que as novas. O subdimensionamento ou economia de material faz com que hajam mais patologias. Isso é muito notório, a gente percebe.
Sim, não, e é uma situação desafiadora, né? Porque essas patologias, elas são encontradas dentro e fora dos apartamentos, mais fora, porque eu tenho visto muitos problemas de quedas de pastilhas, justamente como você bem colocou, a cerâmica já sendo colocada praticamente direto no bloco, e não são apartamentos assim que a gente fala que são de moradia mais barata, são de classe média ali, o pessoal que tem poder aquisitivo para comprar e acredita estar comprando um apartamento de boa qualidade nesse sentido. E os problemas começam a surgir com a movimentação dos prédios, da edificação. Qual é o prazo que você considera adequado para adequado não, esse prazo que tem da movimentação do prédio? Eu já ouvi falar que eram 10 anos, eu já ouvi falar que eram 8 anos. Quando o prédio é entregue, qual é o período que a gente ainda percebe algumas movimentações que são normais dentro das unidades privativas? Depende. Depende. Por um exemplo, se eu tenho um terreno de corte, eu tenho um terreno de corte e um de aterro. Né? O que é um terreno de corte? Eu tenho, por exemplo, uma rua em aclive. Para eu fazer um prédio, eu tenho que cortar o terreno. Esse terreno, essa fundação, ela é mais, o substrato, ele é mais sólido do que se eu tiver que fazer um aterro em uma região de mangue. Marquês de São Vicente, Morumbi, em algumas regiões, enfim, acho que ficou claro. Sim. Isso, né? Próximo de marginais, né? Porque o leito foi corrigido, né? Então, mas nós temos uma acomodação de estrutura em torno de uns 2 anos para prédios novos. E a garantia em estrutura de 20 anos e não 5. 5 é revestimento. Alguns revestimentos 3 anos, outros 5. Mas a estrutura em concreto armado 20 anos. Olha que maravilha. Perceberam? Quando a gente sabe com quem a gente está falando, a gente pode acreditar. Karim, olha só. A gente está chegando ao final do programa, mas eu gostaria que você desse um recado, mas um recado que venha do fundo do coração, como só você sabe fazer, para ajudar esses síndicos que muitas vezes acabam se levando a fazer contratações sem qualquer respaldo com empresas sérias como a sua, por conta do preço. E muitos síndicos, inclusive, batem o pé falando, olha, a gente tem que fazer com empresa séria, as garantias, o trabalho executado. E aí, por conta de uma decisão do conselho, normalmente, eles acabam sendo voto vencido numa questão de contratação. Qual é o conselho que você dá para esses síndicos que estão nos ouvindo e assistindo? Muito simples. Os síndicos, eles têm que ver as obras das empresas com 5 anos e mais. Então, ele vai estar vendo o seguinte, que ele vai perguntar, né, para a empresa, eu quero uma obra que você fez com 5, que já esteja pronta, há 5 anos, 7 anos e 10 anos. Ele vai ouvir muito, não, mas a minha empresa tem 2, tem 1, isso ele vai ouvir muito. Aí já é um determinado crivo. Agora, quando você olha, porque a verdade, ela aparece, a mentira, ela não perdura. Então, quando você vai e vê uma obra, 5 anos executadas por aquela empresa, 5 anos executada pela outra, 7 anos executado por essa, 7 anos, e pergunta, o pós-obra, como é que foi? Você foi atendido? Houve alguma reclamação? Porque quem disse que o problema não é bom? Quem disse? Porque no problema as máscaras caem. Não, eles cumprem garantia. E esse não. E você vê as obras com 5, 7 anos, como que elas estão? E você compara as empresas. Porque quando você faz com qualidade, ela perdura. Eu peço muito para os síndicos visitarem as minhas obras 5, 7, 9, 10 anos. Falei, vai ver o prédio como é que está hoje. O material, a qualidade do material. A tinta tem tanto acrílico, a Coral manda para nós uma linha Prime que não vem para o mercado comum, senão não venderia de tão caro que seria, porque tem muito acrílico, em que os prédios têm tanto acrílico
ele demora mais até para sujar, de tanto acrílico que tem a tinta, a elasticidade dela. Então, os síndicos, não só em fachada, em impermeabilização também. Visitem obras da empresa com mais de 5 anos. Aí você vai comparar a empresa. Porque depois de pronto, um mês depois, todas são bonitas. Mas aquelas que não trataram trinca, não trataram embolso, que não fizeram nada, depois de 5, 7 anos, aí vai mostrar. Aí você vai ver o que você vai ter na mão de uma empresa e o que você vai ter na mão de outra. Maravilhoso. Pessoal, vocês viram que aula? É uma aula. Esse carinho, olha, vou te falar, ele é realmente o rei da fachada. Eu falo isso com conhecimento de causa. Carim, uma alegria enorme tê-lo aqui no nosso Opinião Sem Muros. Você é sempre muito bem-vindo aqui, a casa é nossa. E mais uma vez, parabéns pela sua competência, mas mais do que isso, pela sua verdade, pela sua honestidade, pela sua humildade, que é o que está faltando no nosso mercado hoje. É sempre uma alegria enorme tê-lo aqui. Parabéns pela sua trajetória, parabéns por ser modelo dentro e fora dos prédios. Bondade sua. Bondade não, é verdade. Gratidão, gratidão enorme. Pessoal, Opinião Sem Muros com Vanessa Muniz, Carim da Atala hoje, grande amigo. E olha, o que a gente passou aqui hoje são os cuidados que todos devemos ter nas contratações, mas principalmente na escolha das empresas que farão parte da concorrência. A gente já pode ir cortando antes, para a gente não ter problemas depois. Uma alegria enorme estar com vocês. Até o próximo programa. Conde TV. Informação de qualidade e credibilidade é aqui.